E olha, após vistorias em casas que apresentaram rachaduras lá em Pilar, você se lembra desse caso? Nós mostramos, inclusive, em primeira mão aqui na TV Pajuçara, viu? Lá no Fique Alerta, aqui no Cidade Alerta. Pois bem, os pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil identificaram 3 áreas de risco geológico com alto grau. Exatamente, com um grau muito alto. A repórter Beatriz Lacerda está com a gente agora ao vivo. Vai falar sobre esse relatório, se teve também alguma recomendação, Bia, porque a gente mostrou, né, acho que foi a Maria Marcel foi que fez várias matérias lá em Pilar, eram rachaduras gigantescas, inclusive você conseguia ver, né, de um lado ou outro da casa, o chão, o teto, enfim. E aí o que é que o Serviço Geológico afirmou sobre essa situação, hein, Bia? Afirmou que é um risco iminente de que haja um deslizamento ou uma possível nova enchente nessas regiões. Por isso, o risco muito alto, um risco geológico que foi identificado pelos técnicos do Serviço Geológico do Brasil e também da própria Prefeitura da cidade do Pilar, que fica aqui na região metropolitana de Maceió. Essa vistoria nessas áreas que foram muito afetadas pelas chuvas ocorreram nos dias 9 e 10 de agosto. E diante do que foi observado nessas áreas bastante afetadas pelas chuvas, que caíram no início do mês, lá no Pilar, foi produzido um relatório que foi entregue ao prefeito da cidade e também à Defesa Civil do município. Nesse relatório consta que pelo menos 13 imóveis estão nessas áreas com um alto risco geológico, seja com muros que estão tombando, rachaduras nos imóveis, árvores que estão inclinadas. Então há um risco muito grande de acidentes e por isso as pessoas que moravam ou trabalhavam nesses 13 imóveis, que não são só casas, mas também imóveis de prestação de serviço, como por exemplo um posto de saúde lá no bairro Padre Cícero, inclusive, já foram todos desocupados, as pessoas não estão morando mais nessas áreas. Quem morava numa dessas casas muito afetadas, né, por essas rachaduras já está no aluguel, já estão no aluguel social, essas famílias. E aí esse documento ele foi entregue ao prefeito da cidade, que analisou os dados e convocou uma reunião para a próxima semana. Porque a recomendação, Edson, do Serviço Geológico do Brasil foi de que a prefeitura da cidade ela faça estudos para que no futuro esse problema não venha a afetar essa região, as pessoas que moram ou trabalham nessas regiões, né? Para que sejam feitos aí obras que evitem esse tipo de dano toda vez que cair uma chuva forte. Vamos ouvir o que foi que disse o prefeito do Pilar, o Renato Filho, sobre a entrega desse relatório. O município recebeu o laudo da CPRM e solicitou imediatamente uma reunião com eles para que pudéssemos analisar o laudo com eles e também as sugestões para que o município tome as medidas cabíveis. Também avisamos ao Ministério Público e está marcada uma reunião próxima semana para que a gente possa tomar as medidas cabíveis logo após as reuniões. Foram 13 famílias em alto risco e nós vamos comunicar a todas e tomar todas as medidas que vierem a serem solicitadas pela CPRM. Então, a recomendação do Serviço Geológico do Brasil é que a própria Prefeitura realize estudos geotécnicos e hidrológicos para estabilizar o solo nessas regiões. Como você está vendo aí nessas imagens, né, e também fotos que foram enviadas durante essa vistoria, dá para ver as imensas rachaduras em muitos imóveis, né? Parede de um canto a outro que está rachada, a mesma coisa aconteceu no solo, porque essa região toda aí, lá no Pilar, está sendo afetada por um fenômeno conhecido como rastejo, que é um movimento constante e muito lento de massa. Ou seja, o solo ele continua se movendo lentamente. Ninguém está percebendo isso, mas a cada dia que se passa, a situação vai ficando mais complicada nessas 3 áreas que foram bastante afetadas. Então, a recomendação é que a Prefeitura realize esses estudos para, primeiro, estabilizar o solo, ver o que é possível fazer para estancar esse fenômeno e para que, no futuro, essas áreas não sejam novamente atingidas. Vamos aguardar, né, a reunião para saber o que a Prefeitura do Pilar vai fazer para que essas áreas não sejam todas perdidas, como estão agora, né, totalmente desabitadas. Um problema que pode até se alongar, né, se alastrar para outras áreas se nenhuma medida for tomada. Edson. Pois é, vamos aguardar. Realmente a população ficou muito assustada quando a gente começou, né? Começaram a aparecer essas rachaduras e aumentarem também, né? Algumas pessoas deixaram suas casas, mas outras tantas casas que ficam muito próximas a essas que já foram desocupadas, as pessoas continuam morando. Por isso que é importante ter esse estudo, como houve a recomendação da CPRM, a confirmação que é algo geológico, então não foi a ação humana, pelo menos inicialmente esse laudo não aponta para isso, aponta que é uma falha, enfim, alguma coisa no
no solo, na região, e que precisa ser feito, que pode ser feito, né, de infraestrutura para evitar que outras áreas recebam isso e estabilizar essa situação, né, Bia? Não dá, por enquanto, para as pessoas continuarem morando, pelo menos nesses pontos mais sérios aí, né? Exato. Por exemplo, uma das recomendações que inclusive já foram feitas é que toda a rede de esgoto, canaletas direcionadas para essas regiões, elas sejam redirecionadas agora, né, para outras áreas, porque já existe esse fenômeno geológico, esse risco geológico muito alto, esse fenômeno do rastejo do solo, que foi intensificado a partir das fortes chuvas, mas aí tem medidas humanas, né, que podem ser tomadas, como, por exemplo, evitar jorrar esgoto para essa região. E isso a prefeitura pode fazer, por isso que essa reunião vai acontecer na próxima semana, porque o documento, Edson, ele é um pouco burocrático, né? Ele traz de uma forma abrangente o que está acontecendo, por isso, inclusive, que o prefeito, o Renato Filho, prefeito do Pilar, solicitou uma nova reunião, né? Para que eles possam sentar, dialogar exatamente do que pode ser feito, há quanto tempo esse fenômeno vem acontecendo e que outras medidas, né? Além do redirecionamento da rede de esgoto, por exemplo, eles podem tomar, né? Contando aí com a experiência da equipe do Serviço Geológico do Brasil. Reunião marcada para a próxima semana e assim o poder público está agindo, né, para evitar desastres naquela cidade. Volto com você. Perfeito, Bia. E que seja realmente uma ação rápida, né? Algo que possa ser feito de imediato para evitar que o problema se alastre também para outras regiões lá do Pilar. Muito obrigado, Beatriz Lacerda, pelas informações ao vivo aqui no Cidade Alerta Alagoas. Vamos continuar acompanhando, mas as imagens são impressionantes, né? Olha as rachaduras que nós mostramos, inclusive, ao vivo e em primeira mão. A gente mostrou aqui no Fique Alerta, tá? Nos dias, inclusive, que começaram a aparecer essas rachaduras. Esse daqui é um posto de saúde lá em Pilar. Uma sala ficou bastante danificada e aquele outro era uma outra residência de um senhor que, inclusive, falou, né, para a nossa reportagem, para Maria Maciel, porque é uma rachadura gigantesca. E como falou a Bia, nessa rachadura vai aumentando, né? Aos poucos, o solo continua ainda se movendo lentamente, não é uma coisa abrupta. Isso é uma quadra de esportes que estava sendo construída, inclusive, olha como ficou totalmente distorcido, né? Essa estrutura metálica também e a rachadura na metade da quadra, né? Então, toda essa área aí está nesse alto risco geológico e algo precisa ser feito para, primeiro, estabilizar e depois resolver se dá para ter ainda construções nessa área ou se a área precisa, por exemplo, ser só de mata, não é? Vai ter que desocupar outros locais. Então, vamos aguardar essa reunião, mas já há esse laudo apontando para essa falha, esse problema, muito risco, né, geológico nessa região aí do Pilar, na parte alta do Pilar. Vamos continuar acompanhando.